Hezbollah ameaça reacender o norte ainda esta noite. Israel continua atingindo o coração do comando iraniano e os números acumulados desta guerra já mostram uma dimensão que impressiona até mesmo aqueles de nós que estamos há dias acompanhando cada detalhe. Saudações, sou Ari. Agradeço desde já pelas mensagens de todos que me escreveram perguntando se estamos bem. Bem, graças ao Eterno estamos bem. Eu não tinha conseguido gravar por questões pessoais e, bom, a verdade é que aqui a situação em Israel está bem complexa. Então vamos com a atualização do dia 18 da guerra com algo preocupante, que é o fato de que, nas últimas horas, 3 coisas muito sérias aconteceram ao mesmo tempo. Um alerta concreto por um possível grande ataque vindo do Líbano e, em conjunto, do Irã ainda esta noite. Novos ataques israelenses contra figuras-chave do regime iraniano e um balanço estatístico que ajuda a entender o verdadeiro alcance desta guerra até hoje. E justamente quero que comecemos por aí, pelos dados concretos, porque às vezes, com tantas notícias, a gente perde a real proporção do que está acontecendo. Então preste muita atenção a esses dados. Israel até agora atacou 9.300 alvos no Irã, sem contar os que foram atacados pelos Estados Unidos. Fala-se de 45 eliminações seletivas, 14 altos funcionários iranianos eliminados e 1.348 mortes iranianas. Do lado israelense, o impacto também foi muito forte. 57.095 alarmes ou sirenes, 480 lançamentos a partir do Irã, 907 lançamentos a partir do Líbano, 3.500 civis evacuados, 19 mortos e 3.000 feridos. E se ampliarmos o olhar para toda a região, o quadro mostra ainda 13 bases americanas atacadas, 976 mísseis lançados pelo Irã, 2.176 drones e 13 soldados americanos mortos. Só por esses números já dá para entender que não estamos falando de uma escalada menor, estamos falando de uma guerra regional, prolongada, com várias camadas ao mesmo tempo. E esse é o contexto. Agora que chegamos a este dia 18, agora sim entrando no que é mais imediato. As forças de defesa de Israel alertaram hoje sobre a possibilidade de um ataque importante, um ataque massivo, com foguetes por parte do Hezbollah durante esta noite. A avaliação é que o grupo terrorista intensificou seus preparativos nas últimas horas. Devemos entender que o monitoramento de Israel em toda a parte norte do país, na fronteira com o Líbano, realmente está sendo feito dia e noite, 24 horas por dia. E esse ataque é principalmente para atingir o norte, embora também exista a possibilidade de um ataque coordenado com o Irã, que busque alcançar áreas centrais do país. Em um cenário parecido com o da escalada anterior, há alguns dias, quando em uma única noite foram lançados cerca de 200 mísseis em um ataque combinado entre o Hezbollah, a partir do Líbano, e o Irã. Aqui em Israel, quando o exército faz um ataque, um alerta assim, não é por esporte, é porque a inteligência está vendo movimentos concretos. De fato, desta vez decidiram alertar a sociedade com antecedência, justamente porque da última vez não fizeram isso, e acabou gerando boatos, angústia e, claro, bastante confusão. Agora, a mensagem foi muito clara hoje: mais transparência e mais preparação. Devemos considerar que a guerra é dinâmica. Pode não haver ataque ou nada acontecer, então não podemos concluir que o comunicado era falso. O assunto é real, é muito verdadeiro, e além disso é muito importante e relevante, então não se colocam limitações, e na verdade é preferível avisar a sociedade. O Comando Norte está trabalhando para frustrar esses ataques com bombardeios aéreos neste exato momento, enquanto estou gravando este vídeo, e com ataques terrestres, vigilância sobre os líderes do Hezbollah e outras ações que, obviamente, não são divulgadas neste momento. Com certeza teremos isso em atualizações, amanhã ou nos próximos dias. Além disso, as autoridades locais também começaram a alertar a população. Desde Mati, ontem, chegou-se até a falar de um possível intervalo de tempo para o início do ataque, e foi pedido aos residentes que permanecessem próximos aos abrigos e seguissem de perto as instruções do comando da frente interna. Inclusive, surgiram anúncios de prefeitos das cidades do norte do país.
Fala-se de um intervalo de tempo entre 7 e 10 da noite mais ou menos, que será justamente o horário local em que este vídeo estará sendo publicado. Bem, e aqui há uma leitura muito importante. Em Israel, acredita-se que o Hezbollah interpretou a última escalada como um sucesso, não porque tenha conseguido um golpe devastador, mas porque conseguiu semear nervosismo e manter boa parte do país atenta a cada alarme. Por isso, a avaliação é que eles poderiam tentar repetir esse padrão a cada poucos dias. Não necessariamente para mudar a guerra em uma única noite, mas para desgastar a população e manter uma sensação constante de ameaça, o que chamamos de guerra psicológica. Ao mesmo tempo, o exército lembra que desde o início desta rodada atual de combates, já morreram mais de 500 membros do Hezbollah. Foi revelado um dado importante do último ataque. Hezbollah lançou cerca de 220 foguetes e drones contra Israel, mas as forças israelenses conseguiram frustrar aproximadamente 2/3 dos lançamentos previstos. Antes que acontecessem, ou seja, no momento em que estavam se preparando para disparar, atingindo operadores, lançadores e zonas de disparo. Dos cerca de 200 foguetes que realmente foram lançados, apenas 2 impactaram causando danos e ferimentos leves, e todos os drones foram interceptados. Isso quer dizer que o Hezbollah continua sendo uma ameaça real, claro, mas também que Israel está quebrando parte da sequência operacional antes que o dano se concretize. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Essa é uma das chaves do momento atual. Esta guerra não está sendo travada apenas reagindo ao ataque, mas tentando desarmá-lo antes que aconteça. E algo que você precisa saber é que aqui em Israel os ataques estão acontecendo diariamente. Os alarmes estão tocando em diferentes lugares. País tanto de dia quanto de noite. Realmente passamos essas 2 semanas muito complexas. Desde o momento em que o Hezbollah entrou na guerra, tem sido dias e noites em que realmente estão atacando diariamente. Bem, enquanto isso, no plano político e estratégico, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, emitiu hoje uma mensagem com tom de guerra total. Segundo Netanyahu, Israel está operando dentro do Irã pelo ar, com aviões e drones, e está enfraquecendo o regime, com a esperança de dar ao povo iraniano a possibilidade de derrubá-lo. Também garantiu que conversou longamente com o presidente Trump, que existe cooperação entre forças aéreas e navais e que Israel continuará ajudando seus aliados americanos tanto com ataques indiretos quanto com ações diretas. E acrescentou algo que chamou muita atenção. Disse que ainda há muitas surpresas e que esta guerra será travada com astúcia. E enquanto a frente interna israelense se prepara, a Força Aérea continuou atacando o Hezbollah no Líbano. Foi informado que a sede da organização em Beirute foi atacada, além de outros quartéis generais atingidos durante a noite na capital libanesa. Também foram destruídas 3 plataformas de lançamento na região do Vale do Bekaa, de onde os terroristas disparam foguetes contra Israel. E além disso, foram atingidos lançadores adicionais e depósitos de munição que estavam destinados a serem usados em ataques contra forças israelenses e contra civis. Isso significa que Israel não está vendo o Hezbollah como uma ameaça de fronteira, mas sim como uma extensão direta do eixo iraniano. E por isso está atacando não só o que já foi disparado, mas também a infraestrutura que pode sustentar novas ondas de ataques nos próximos dias. Agora, se avançarmos para o fronte iraniano, é aqui que as notícias do dia ficam ainda mais complexas. Primeiro, foi confirmada a eliminação de Golan Sera Soleimani, que era comandante da unidade Basij nos últimos 6 anos. Sob seu comando, a Basij liderou muitas das principais operações de repressão dentro do Irã, com violência severa, detenções em massa e o uso da força contra manifestantes. E aqui convém explicar algo de forma bem rápida e simples. A Basij não é uma força menor, é uma das estruturas mais temidas do regime.
é um ramo da Guarda Revolucionária e nasceu como uma suposta milícia popular para defender a Revolução Islâmica. Mas com o tempo se tornou uma ferramenta brutal de controle interno. Tem presença em universidades, escolas, fábricas e escritórios do governo. Estima-se que tenha centenas de milhares de membros ativos e cerca de 1 milhão de reservistas. Em outras palavras, não apenas reprime, vigia, infiltra e disciplina. Por isso, quando Israel atinge a cúpula do Basij, não elimina apenas um comandante militar, mas também atinge um dos aparelhos de medo que o regime usa para controlar a sociedade iraniana. E o segundo grande golpe foi o de Ali Larijani. Segundo as informações divulgadas, a Força Aérea realizou ontem à noite um ataque preciso no coração de Teherã, guiado por inteligência militar e capacidades operacionais especiais, levando à eliminação de Larijani. Durante anos, Larijani foi uma das figuras mais veteranas e de maior destaque dentro da cúpula iraniana, muito próximo do já eliminado Ali Khamenei. E após a eliminação de Khamenei, consolidou sua posição como líder de fato do regime e como um dos principais arquitetos da guerra contra Israel e contra os outros países da região. Além disso, ele não está apenas ligado à coordenação político-militar e à atividade internacional do regime, mas também à repressão de protestos dentro do Irã. Por isso, sua eliminação não é só mais uma notícia. Entre a centena de altos líderes políticos e militares iranianos, que, segundo se afirma, já foram eliminados, esta pode ser uma das eliminações mais importantes para a estabilidade do sistema. Ainda hoje foi lembrado que existia uma recompensa americana de 10 milhões de dólares por sua cabeça. E em tudo isso, Israel não está apenas tentando fazer barulho, está tentando arrancar do regime partes inteiras de sua estrutura de comando. Mas ao mesmo tempo, é preciso dizer algo com honestidade. O fato de Israel atacar com força não significa que o Irã vai colapsar amanhã ou em uma semana. Precisamos entender que o Irã vem se preparando há anos para uma guerra de desgaste, aprendendo com as campanhas dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão e nos Balcãs. Por isso, dispersou comando, mísseis e até parte de sua infraestrutura nuclear em múltiplas localidades, algumas delas profundamente subterrâneas. A ideia, no fundo, foi construir uma estrutura descentralizada para que o sistema pudesse continuar funcionando mesmo que a cúpula militar e política fosse atingida. Coisa que estamos vendo justamente neste exato momento. Isso explica por que, apesar de tantos ataques contra alvos militares e altos dirigentes, o Irã continua operando e continua respondendo. Os comandantes regionais têm certa autonomia e isso permite que o sistema continue mesmo quando o centro está sob pressão. Agora, essa mesma descentralização também traz riscos para o Irã. Porque quando muitos comandantes locais têm margem para tomar decisões, aumentam os erros de cálculo e a possibilidade de uma escalada desordenada. Além disso, o Irã apostou em grandes quantidades de mísseis e drones relativamente baratos para saturar as defesas e encarecer a resposta do outro lado. E mesmo assim, segundo autoridades israelenses, esse modelo permitiu que continuasse lutando, isso está claro, mas não evitou danos muito sérios e severos. Na verdade, autoridades israelenses disseram algo muito relevante, que isso não é questão de semanas. É uma campanha prolongada para degradar os chamados centros de gravidade do regime iraniano, ou seja, seus sistemas de mísseis, suas indústrias militares, suas instalações nucleares e sua infraestrutura estratégica. Muitos dizem que Estados Unidos e Israel iam acabar com o Irã. E bom, é preciso entender a dinâmica de como funcionam as guerras e como funciona um país e uma estrutura como é o regime iraniano por dentro. E não estamos falando de um país pequeno, estamos falando de um país colossal que, como eu disse há pouco, vem se preparando para este momento há décadas. Então podemos concluir que ninguém está achando e ninguém está vendo que essa guerra vai ser decidida em 2 ou 3 noites. O que está sendo colocado é uma erosão prolongada que vai levar semanas, talvez até meses. E no meio de tudo isso também surgiu à frente da propaganda as fake news,
Está circulando material iraniano da agência Al-Mashari, afirmando falsamente que o Irã já teria eliminado vários altos líderes israelenses, entre eles o diretor do Mossad, o ministro da Segurança Nacional, o comandante da Força Aérea, o chefe da Direção Interna da Inteligência Militar, o chefe do Shin Bet e até Netanyahu. No vídeo que está sendo exibido agora na tela, você pode ver como eles são mostrados até mesmo com um X, como se tivessem sido eliminados. Tudo isso é falso. Nenhum desses líderes israelenses morreu, e isso acontece depois que também caiu o boato de que Netanyahu havia sido eliminado. Uma notícia falsa que rapidamente se espalhou e deu muito o que falar por vários dias, gerando todo tipo de especulações. O que tudo isso nos mostra? Bem, que o regime precisa fabricar uma guerra fictícia para sustentar sua narrativa interna e regional. Tenha em mente que há muitos países árabes e o próprio Irã, onde as redes sociais e, em geral, a internet são muito controladas, muito supervisionadas e reguladas, no sentido de que não se permite muita circulação de informação do Ocidente. A questão é que, quando não se pode mostrar conquistas reais, acabam inventando vitórias, inventando baixas e tentando vender uma imagem de sucesso que não corresponde com os fatos reais. Nessas mesmas redes, se você pudesse entrar, o que encontraria? O aeroporto de Tel Aviv totalmente destruído, aviões na pista destruídos, o escritório do Shin Bet totalmente destruído, o escritório do Mossad, que não existe, destruído. Enfim, as imagens que eles compartilham nas redes sociais para se autoanimar por parte do regime iraniano, pois simplesmente fazem parte de toda a campanha midiática de fake news, na qual eles também investem muito dinheiro. É importante então entender que nem tudo se resolve no céu ou nos túneis. Também se disputa na mente das pessoas, na percepção, na propaganda e na capacidade de cada lado impor sua própria narrativa. Por isso deixo uma pergunta para vocês nos comentários. O que vocês acham que pesa mais neste momento nessa guerra? O fronte militar ou o fronte psicológico? Me digam a opinião de vocês aqui nos comentários. Certo, então vamos continuar porque foram compartilhadas imagens. E a confirmação que, há alguns dias, Israel desmantelou o quartel-general naval da Guarda Revolucionária, utilizado pelos altos comandantes para gerenciar operações e promover atividades terroristas marítimas. Isso é importante porque o ramo naval da Guarda Revolucionária está ligado a ataques contra navios civis e ao transporte de armas por mar para grupos terroristas aliados. E com toda a confusão que está acontecendo agora no Estreito de Hormuz, ou seja, não se trata apenas de uma estrutura administrativa, é uma peça concreta da projeção regional iraniana. E como se isso não bastasse, também circulou um relatório, segundo o qual pelo menos 300 membros da milícia Basij teriam morrido em uma onda de ataques noturnos dentro do Irã. O número divulgado pela Iran International não foi confirmado oficialmente por Israel, e isso precisa ser dito com clareza. Mas se esse dado acabar sendo confirmado, estaremos falando de um golpe muito duro contra a capacidade operacional de uma das ferramentas internas mais importantes do regime. Segundo esse relatório, os ataques atingiram vários centros de comando e logística, incluindo instalações onde estavam armazenados centenas de veículos usados para vigilância e repressão de protestos. Em outras palavras, não seria apenas um golpe simbólico, mas um dano concreto à máquina de controle interno do regime. Então, se a gente juntar tudo o que aconteceu hoje, o panorama fica bastante claro. Hezbollah ameaça com uma noite muito tensa a partir do Líbano. Israel continua atacando a infraestrutura e os comandantes do grupo em Beirute e MBKA. O Irã recebe golpes diretos contra figuras de enorme peso como Ali Larijani e a cúpula do Basij. O regime tenta compensar suas perdas com propaganda grotesca. A pergunta já não é só quem bate mais forte. A pergunta é quem aguenta mais, quem mantém melhor sua capacidade de comando e quem conseguirá sustentar a narrativa diante de sua própria população e diante da região. Minha impressão, vendo tudo isso daqui, é que hoje, o dia 18, deixa uma conclusão muito clara. O Irã não está derrotado imediatamente, mas está sendo atingido em pontos cada vez mais sensíveis. Hezbollah ainda pode causar danos, mas também pagando um preço altíssimo.
Israel está agindo com uma lógica de pressão sustentada, sabendo que isso ainda pode durar muito tempo. E fiquem atentos ao que pode acontecer esta noite, porque se finalmente se concretizar essa grande ofensiva que Israel vem antecipando a partir do Líbano, o próximo capítulo desta guerra pode começar em questão de horas. Obrigado por me acompanhar, inscreva-se no canal. Não vá embora sem compartilhar este vídeo e sem deixar seu like. Nos vemos!